Vamos lá, pessoal. Então, treinamento de Video Designer, mais específico, versão 1.1. Lembrando que o que vocês fizerem na versão 1.1, ela vai se aplicar para todas as outras versões. O que vai diferir é apenas quais IHMs, quais os terminais gráficos vocês vão conseguir implementar o programa que foi desenvolvido. Então, eu vou mostrar para vocês aqui que o Video Designer 1.1 vocês só conseguem programar um modelo, que é a HMGXU, que é o modelo mais simples de HMs que a Schneider possui atualmente. Mas o mesmo software, a mesma interface, as mesmas configurações, elas estão disponíveis para várias outras, como GTO, GTU e várias outras IHMs aí da Schneider. Para quem quiser meu contato, meus dois e-mails aqui, eu estou saindo aí do cargo de PAE e estou indo para a parte comercial, então eu estou atendendo por esses dois e-mails aqui. E o meu telefone, vocês podem salvar meu contato aí quando precisarem falar comigo, fiquem à vontade, tá? Dúvidas técnicas, eu não vou conseguir atender mais como eu atendia antes, mas a gente está bem suportado aí pelo Saulo e pela Isabela, que estão aí comportando o time de PAEs agora da Brava. Então, falando um pouquinho da Brava, né? Para quem não conhece ainda, nós somos distribuidores certificados e especialistas em automação da Schneider, que é o chamado IAD, Industrial Automation Distributor. Significa que, se falar de automação, a gente é a Schneider em Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a Schneider, ela basicamente criou esse programa IAD para justamente ter distribuidores de automação regionais, né? Então, cada região do país nós temos aí um IAD que é responsável pela parte de automação. Nós vendemos, ou fornecemos, ou damos suporte, tudo em todos os equipamentos Schneider, mas damos focos principalmente para automação. Então, quando se falar de um disjuntor, alguma coisa do tipo, a gente não consegue ser tão assertivo se comparado com os itens de automação. Como assim ser assertivo? Assertivo no sentido de nós temos um preço diferenciado e, em compensação, conseguimos dar também suporte, que é justamente o que a Schneider nos solicita, fornecer o suporte, em contrapartida ela dá aí uma melhor condição de preço para a gente atuar nesse segmento de automação. Nós também trabalhamos aí com sensores telemecanique e somos distribuidores, desde 2019, a Veva, de software, né, que também são, e Euroterm, que também são aí representantes são marcas aí da própria Schneider. A Brava não presta serviço, então a gente não faz de forma nenhuma serviço, não emite nota de serviço, a gente não pode fazer serviço, somos apenas distribuidores, ou seja, somos distribuidores e aí damos o apoio, o suporte a qualquer tipo de projeto, trabalhamos nesse formato, né? Nós acompanhamos aí o projeto de forma que fornecemos os materiais e todo o suporte necessário para a execução de um projeto, mas não executamos serviço. Então, forma de trabalho, apoio em projetos de automação, suporte nível 1 em todas as ferramentas Schneider, treinamentos de todas as ferramentas Schneider, justamente como nós estamos fornecendo aqui hoje. Temos vários treinamentos de forma gratuita, que normalmente é presencial, mas pelo nosso cenário atual a gente está aí optando por fazer de forma remota. Atendimento personalizado, como alguns de vocês conhecem, né? A gente dá um atendimento diferencial aí para todos que entram em contato solicitando um auxílio, desde especificação até mesmo dicas aí de desenvolvimento de projeto. E preço diferenciado para clientes parceiros, né? Então, um cliente que já se tornou parceiro, que já tem aí, conhece a nossa forma de trabalho, consegue ter um preço diferenciado aí com automação. Beleza, pessoal? E hoje nós vamos falar aí de, basicamente, IHMs, a programação do Video Designer, em específico a linha HMGXU. A gente vai dar foco apenas nesse IHM, mas, como eu comentei, esse IHM vai dar uma base geral para a gente programar qualquer outra IHM que utilize o software Video Designer, tá, pessoal? Então eu vou estar disponibilizando esse link aqui no chat para quem quiser fazer aí o download e quiser fazer a instalação e até consiga acompanhar aí junto conosco a nossa programação de hoje. Ele é o software aí de programação da maioria das IHMs, tá? Nós temos aí um software mais atual, que é o Video XD, que agora mudou de nome para Operation Terminal Expert, mas o que nós vamos ver aqui hoje no Video Designer
Vai dar uma base muito boa, tanto para Schneider, programação de IHM Schneider, né? A maioria das IHMs atuais, como até mesmo para outros softwares, tá? Porque ela segue sempre o mesmo princípio de configuração e comissionamento. Então, a gente vai criar aqui alguns programas, eu vou mostrar para vocês como criar algumas funçõezinhas básicas, como interagir com o PLC, por exemplo. E a gente tem uma noçãozinha aí de como tudo funciona, tá? Então, essa é a interface do software. Aqui na parte superior, nós temos aí as ferramentas de gerenciamento, né? Então, você tem que criar um projeto, abrir projeto, fazer um backup, importar, exportar. Temos aí aquele menu de seleção, o menu com as ferramentas principais do software. Nós temos aí a visualização, né, das matrizes, então nós conseguimos ver aqui o lista de gráficos, conseguimos habilitar ou desabilitar aqui todas as nossas janelas de visualização. O nosso help, eu vou falar um pouquinho mais dele posteriormente, mas é basicamente informações do próprio software, manuais, como fazer alguma configuração, sobre a versão. Então nós temos basicamente esse menu superior. Aqui, como vocês podem perceber que está um pouco mais escuro, nós temos vários menus, vários botões e funções aí de comandos gráficos, né? Eles estão todos desabilitados até porque nós não iniciamos nenhum projeto. Aqui na parte de navegação, nós temos aí todos os projetos que já foram feitos, que estão salvos aqui na minha árvore de projeto. Então, são vários projetos que estão salvos aqui na minha máquina, que eu já trabalhei, que eu abri, que eu já editei, que eu criei, que eu fiz backup. Aqui o Property Inspector, essa é uma parte muito importante, porque todo item, a maioria, né, dos itens que eu for configurar, que eu for conectar, as propriedades desse item vão ser mostradas aqui no Property Inspector, né? Então, o que ele vai mostrar? Se eu clicar num botão, é aqui que eu posso editar a cor do botão, é aqui que eu posso editar o texto do botão, é aqui que eu posso editar o tamanho, é aqui que eu posso editar várias propriedades do meu botão ou de qualquer objeto que eu for clicar. Então, vocês vão perceber, ó, que se eu clicar num projeto, ele vai me mostrar a propriedade do meu projeto. Então, ele vai me informar várias informações, me repassar várias informações do meu projeto em si, né? Ele vai me mostrar aí, por exemplo, qual foi a versão que foi criada, esse software, qual a versão que foi modificada, a data de criação, a data de modificação e o último backup. Então, sempre que eu clicar em alguma coisa, é interessante eu visualizar aqui no Property Inspector as propriedades desse objeto. Pode ser o meu projeto, pode ser uma imagem, pode ser qualquer coisa que eu esteja... Então, esse é basicamente o geral. Nós temos aqui Graphic List. Eu posso estar visualizando a lista de gráficos aqui da minha tela. E, de forma padrão, eu tenho o Feedback Zone. O meu Feedback Zone é nada mais, nada menos que a minha zona de feedback, na qual vou já me mostrar mensagens, rebuildings, backups. Eu vou mostrar exatamente o que está acontecendo, né? Com o meu programa. Se está rodando ok, se não está... E aqui do lado, nós temos Toolchest, né, que nossos Toolchest Folders. O que é isso? Isso aqui é basicamente os gráficos já prontos, né? São imagens, são animações, tudo já meio que pré-configurado aqui para mim poder utilizar. É uma biblioteca de imagens já pronta do Video Designer. Normalmente, o pessoal pega ela muito assim, ó. Ela não aparece e às vezes até você pode abrir o seu programa e ele está dessa forma. Como eu faço para visualizar todas aqueles displays, como é que eu faço para habilitar o meu software para começar a programar, né, a configurar? Eu posso vir aqui em Tools e habilitar as zonas que eu quero visualizar. Então, eu habilito a minha Feedback Zone, meu Property Inspector, meu Toolchest, a minha navegação. Então, eu consigo habilitar aí todas as informações, todos os menus, né, as minhas janelas do meu software. Beleza. Pessoal, lembrando, quem tiver alguma dúvida ou qualquer coisa, fique à vontade para questionar a qualquer momento, tá? Só habilitar eu estou ativando o mudo aí, mas quem quiser falar alguma coisa, é só desativar o mudo ou mandar no chat. A gente está aí para responder as perguntas de vocês. As perguntas não precisa guardar para o último momento. Eu acho interessante a gente falar conforme a gente for desenvolvendo, né? Que a gente consegue
tirar a dúvida a tempo. Pessoal, então quando a gente vai criar um novo software, a gente vai criar um projeto, o que a gente precisa fazer inicialmente? A gente pode abrir um projeto que já foi criado aqui, ou então eu posso vir e New Project, criar um novo projeto. Ele vai me abrir essa tela inicial, então ele vai perguntar para mim qual é o nome do meu projeto, eu vou colocar aqui treinamento, Brava, uma descrição, um comentário do meu projeto. Ele vai perguntar se nesse projeto ele tem uma ou mais IHMs, ou seja, quantas targets eu vou ter. Normalmente, eu começo a programar com apenas uma target, mas significa que eu posso fazer um projeto com mais de uma tela, mais de um IHM, né? Quando eu falo telas, é mais de um IHM em si, não telas. A gente pode ter várias telas numa mesma IHM. Se eu quiser colocar password, né, ou senha no meu projeto, ou não, eu particularmente não coloco. Mas é interessante aí, dependendo do modelo de trabalho que você possui, se você é integrador, se você desenvolve para a indústria, se é interessante ou não pôr uma senha para o seu projeto. Só um instantinho, ativar aqui os musos. E aí você consegue dar o next, dar um nome para sua target, ou seja, um nome para sua IHM. Então eu posso deixar ela como target 1 mesmo. Ou eu poderia mudar para IHM da Brava. Aqui, pessoal, é um ponto muito importante. Como eu comentei, nós vamos dar foco no Video Designer Basic, ou seja, o Video Designer 1.1. Justamente por ele ser gratuito, tá? Então vocês conseguem fazer de forma gratuita a programação da HMI GXU Series, ou seja, todas as IHMs da família GXU. E aí ela vai apresentar aqui alguns modelos de GXU. Eu vou escolher o modelo 5512, que é o modelo mais completo dessa categoria. Pessoal, o que difere esse software do outro? É basicamente o mesmo software, a diferença é que ele vai ter mais IHMs aqui, mais séries de IHMs para programar. É basicamente isso. E lógico, cada IHM tem sua capacidade maior ou menor, tem suas portas de comunicação a mais ou a menos, referente ao seu modelo, tá? Então, essa IHM é são a série mais simples, mas ela, apesar de tudo, é muito completa. A gente consegue utilizar ela para várias funções aí do nosso software, né? Então, para hoje, a gente consegue ter uma visão muito boa de quais os recursos a gente consegue utilizar dentro da nossa IHM. Então, eu vou escolher aqui o modelo principal, o maior modelo, né, da GXU. E aqui é uma parte muito importante. Ele vai perguntar o target setup. Ele vai perguntar se a gente quer atribuir um endereço de IP para a porta Ethernet dessa IHM, caso ela tenha. No caso, a maioria dos modelos a gente consegue escolher uma série que já possui porta Ethernet. Então, a gente consegue aí atribuir um endereço de IP, ou seja, um endereço para a porta de comunicação Ethernet desse dispositivo. Eu posso atribuir agora, ou eu não posso atribuir, posso atribuir mais tarde, tá? Então, vamos colocar aqui um IP qualquer, uma submáscara qualquer. Lembrando que no nosso curso de CLPs e comunicação, a gente consegue falar um pouquinho mais sobre o porquê que o IP ele possui 4 octetos, o porquê que a submáscara a gente utiliza muito 255, mas a gente poderia utilizar outro número. Fala um pouquinho sobre gateway. Não é o nosso foco agora, tá? Mas por padrão, isso aqui é basicamente eu estar atribuindo o endereço de IP para a minha porta Ethernet semelhante ao endereço de IP dos nossos computadores. Então, eu vou clicar em avançar. Eu posso adicionar, por exemplo, quais os equipamentos que eu vou estar comunicando com o SHM. Então, aqui já no startup do nosso projeto, eu posso definir o que eu vou estar comunicando com ela. Se eu vou colocar, por exemplo, um CS7 da Siemens, utilizando a porta Ethernet, então eu posso aí escolher, né, o que eu vou estar comunicando. Eu posso vir aqui em Schneider, por exemplo, ó, e escolher, eu vou colocar um equipamento Modbus TCP pela porta Ethernet, eu vou colocar um Modbus RTU, ou seja, pela porta serial, um equipamento Modbus, eu vou utilizar um Unitelway, eu vou utilizar um equipamento da Rockwell, quais equipamentos da Rockwell eu vou ter? Eu tenho aqui a Allen Bradley, Ethernet IP, dentro desses eu tenho vários aí, equipamentos que eu posso estar adicionando, um SLC, um PLC5, eu posso utilizar aí vários equipamentos.
Eu não vou adicionar nenhuma agora, até porque a gente vai fazer isso posteriormente. Mas fica aqui de lembrete que eu posso adicionar agora ou conforme eu desenvolver as minhas telas. Isso aqui é muito bacana porque, como eu mencionei, essa EHM é a mais simples. Vocês podem perceber que ela tem aqui backnet, dispositivo genérico, eu posso colocar um scan de código de barras, eu posso ligar aí equipamentos da Mitsubishi, vários equipamentos da Mitsubishi, eu posso ligar vários equipamentos da Onro, da Rockwell, da Schneider, da Siemens. Isso aqui é uma EHM mais simples e ela tem vários protocolos de comunicação. Então, quando a gente pegar um modelo de outra EHM com uma capacidade maior, vocês vão perceber que isso aqui é muito mais extenso. Então, ela consegue comunicar com vários outros protocolos diversos, vários outros equipamentos diversos. Então, por ser um IHM simples, a gente consegue configurar, conectar com vários equipamentos de outros fabricantes, até mesmo os da própria Schneider, né? Então, isso é bem bacana, eu vou estar adicionando posteriormente. E vou dar um finish aqui, a gente acabou de fazer o startup do nosso projeto. Então, basicamente, eu acabei de criar o startup e ele vai mostrar para a gente aqui a nossa tela inicial, né? A nossa telinha preta, que seria a nossa tela inicial da IHM sem ter feito nada, apenas black, e é agora que a gente começa a brincar. Então, pessoal, essa é a introdução do Video Designer. Eu gostaria que vocês me dessem um feedback, só se está tranquilo, se está dando para visualizar, se tem alguma coisa que a gente possa melhorar aí para ou se está tudo certo, é só para realmente ter um feedback de vocês, para não ficar falando demais e deixar alguma coisa passar. Tá tudo ok, ô Ian. Beleza, cara, muito obrigado. Tudo certo aqui. Então vamos dar continuidade. Beleza, pessoal. Então, quando a gente cria um projeto, ele vai basicamente gerar essa telinha preta aqui para a gente, e é agora que a gente começa a brincar. Então, qual que é o primeiro passo que a gente necessita, que a gente começa a fazer aqui, quando a gente vai criar uma tela, alguma coisa do tipo? Inicialmente, nós utilizamos aí a gente começa a realmente desenhar, né? Então, a gente começa, a partir do nosso projeto, desenhar nossas telas, o que a gente precisa, se a gente quer botão, quer LED, o que a gente quer dentro desse programa. Então, ó, como eu comentei, agora ele habilita as ferramentas de tela para a gente. Então, eu consigo colocar aqui, por exemplo, switches, lamps, né, que são lâmpadas, displays numéricos, consigo colocar meters, né, que são os ponteiros, gráficos de verticais, eu consigo colocar aí vários objetos na minha tela. Então, eu vou colocar aqui alguns objetos, eu vou colocar, por exemplo, uma linha, eu vou colocar um polígono, eu vou colocar vários objetos aí, um quadrado, uma bola, uma torta, né? Vou colocar aí um botão, vou colocar uma lâmpada e um display numérico. Então, pessoal, eu coloquei várias informações aí, vários tipos de desenhos, várias imagens, várias formas aí. Vou colocar aqui um gráfico de barras também. Coloquei várias coisas, né? Várias imagens aí na minha tela. E o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que não importa qual objeto eu coloque na minha tela, elas vão ter uma semelhança. Que tipo de semelhança? Semelhança de cada um desses, apesar de ser, por exemplo, uma linha, uma bola, um quadrado, elas têm as semelhantes propriedades. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu clicar duas vezes na minha linha aqui, ó, ela vai me abrir a Animation Property, né, a propriedade de animação. Então, eu consigo mexer na cor dessa linha, eu consigo mexer no tamanho dessa linha, eu consigo mexer na posição que essa linha está, na rotação e na visibilidade. Se eu clicar, por exemplo, na minha bola, eu vou ter a cor. Eu não tenho, diferente da linha, eu vou ter uma propriedade a mais. Eu vou ter aqui o preenchimento.
Eu vou ter também o tamanho, semelhante à linha, a posição. Eu vou ter propriedade de toque, ou seja, eu consigo criar ações em relação a essa forma. E também consigo mexer na visibilidade. Se eu pegar, por exemplo, um outro objeto, eu tenho cor, tamanho, posição, rotação e visibilidade. Então eu consigo mexer em várias propriedades aqui. Então, ó, se eu pegar um objeto mais complexo, como por exemplo um botão, vocês vão perceber que eu vou ter propriedades um pouco mais elaboradas, mas eu vou ter aqui também a cor, o label, né? Se eu consigo pôr um nome, alguma coisa do tipo, eu também consigo mexer na visibilidade. E aqui avançados, né? Eu consigo fazer lógicas de intertravamento, delay de acionamento, coisas do tipo. Se eu pegar aqui, por exemplo, as propriedades do meu display gráfico, eu vou clicar no meu display numérico, eu vou clicar e ele vai ter outras propriedades um pouco mais elaboradas também. Ele vai ter input mode, ou seja, eu posso fazer ele virar um botão, posso mexer na cor, na visibilidade e intertravamentos também. Então, ó, o que eu deixo aqui só para a gente deixar aqui para a gente lembrar bem isso daqui, que qualquer objeto que eu coloque, um objeto mais simples ou um objeto mais avançado, ele vai ter propriedades semelhantes. Então eu consigo fazer com que, por exemplo, essa bola, que é apenas uma bola, vire um botão da mesma forma que o próprio botão é. Eu consigo fazer, por exemplo, um LED virar um botão sem ele ser realmente um botão. Eu consigo criar propriedades, editar a propriedade dele internamente para que ele tenha funcionalidade de botão também. Mas é mais fácil utilizar o botão, por quê? Porque as propriedades de botão dele são mais elaboradas. Então o que eu quero deixar vocês cientes é justamente isso. Eu posso fazer basicamente o que eu quiser com as minhas propriedades. Só que, se eu utilizar um botão, eu vou ter funcionalidades mais fáceis para botão. Se eu pegar um LED, eu vou ter aí um status facilitados para status. Mas se eu pegar uma bola dessa aqui, eu posso fazer uma bola virar um botão, por exemplo. Ou eu posso fazer uma bola virar um LED. Eu posso fazer aí basicamente o que eu quiser. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer agora. Eu vou criar, inicialmente, um botão e um LED. Então, eu vou vir aqui em botão, switch. Criar nosso botão aí. Só vou dar um OK. E esse botão vai ser responsável por ligar e desligar essa minha lâmpada, esse meu LED. Então, eu só vou clicar nos dois aqui e acabei de criar esses dois objetos. Beleza, esse é um botão, esse é um LED. Agora o que eu quero fazer? Eu quero apertar esse botão e acionar esse LED. Como é que eu faço isso? A gente trabalha com o conceito de variáveis da mesma forma que a gente trabalha com PLC. Então, inicialmente eu vou fazer aqui uma variável interna da IHM, que quando eu apertar, ela vai setar esse valor para 1 e vai ligar meu LED. Quando eu apertar de novo, ela vai resetar esse valor e vai voltar para 0, vai desligar o meu LED. E a gente vai fazer isso com memórias internas da IHM. Isso é muito importante. A gente contém memórias externas e memórias internas. Eu vou trabalhar agora com memórias internas, ou seja, ações que só vão funcionar graficamente para a minha IHM, só vão ter valor, só vai ter ação dentro da minha IHM. Então eu vou vir aqui, ó, em variáveis, e aí eu vou estar explicando sobre esse menu já já. Eu vou vir em variáveis, vou adicionar uma nova variável, e como a gente sabe, a gente quer um valor de 0 e 1. O valor de 0 e 1 pode ser uma variável do tipo liga, desliga. Variáveis do tipo liga, desliga com dois valores, ou seja, valores booleanos, valores discretos, são do tipo booleano. E como eu falei, o source, a fonte dela será interna, ou seja, só vai estar contida dentro da IHM. Eu vou dar um OK. E eu acabei de criar uma variável booleana do tipo liga, desliga internamente na minha IHM. Então, até agora, ó, o que nós utilizamos? Nós utilizamos aqui, dentro de Graphic Panels, dentro da base de painéis, nós estamos editando apenas o painel 1, né, que é o nosso painel inicial. E aí eu vim aqui em variáveis e criei uma variável. Então, repetindo, a gente até agora trabalhou apenas com o menu Graphic Panels, Base Panels,
painel 1, ou seja, a gente só criou o painel 1 e foi lá e criou uma variável dentro de variables. Então, dentro de painel 1, eu já criei minha variável, eu vou no meu botão e digo a ele o seguinte, que ele terá a função de ligar e desligar uma variável. Como eu faço isso? Eu vou fazer uma operação, então vocês vão perceber aqui, ó, que ele tem várias opções aí dentro. Eu vou criar uma operação, e aí vocês vão perceber que um botão, ele pode criar operação de sistema, pode abrir uma pop-up, pode abrir um alarme, pode mudar o backlight, a cor de backlight da IHM, pode abrir um browser, setar configurações do controlador, copiar, colar, tomar uma decisão, um delay, mandar um e-mail, dependendo do modelo da IHM, uma mensagem de evento, uma imagem, mudar de linguagem, mudar de tela, mudar de um painel, abrir uma pop-up, fazer um print, executar um script, fazer um download, setar um IP, setar outro IP de outra porta, mudar até mesmo o som, variáveis sistemas, mudar um valor de uma variável, executar um vídeo ou até mesmo aí funções de Word. Então, um botão, ele tem várias operações internamente. E o que eu preciso desse botão? Apenas uma função de bit, ou seja, executar um bit, uma variável booleana. Então, eu vou clicar em bit e ele vai abrir dentro das minhas operações, ó, as funções de bit. Então, eu posso setar ou resetar. Função de toggle, né, que é basicamente você aperta, liga, aperta, desliga, ou então você só aperta, liga, se você só apertar, só vai mandar ligar. Função de reset, tudo que você fizer, quando você apertar, só vai mandar desligar. Só vai ficar ligado enquanto você estiver apertado, né, momentary on, ou só vai ficar desligado enquanto você estiver apertado, momentary off. Então, o que eu quero? Eu quero apertar o botão ligar, se eu apertar de novo ele desliga. Para essa função eu vou utilizar toggle. Então eu seleciono o toggle, e essa função será executada em qual variável? A variável que a gente acabou de criar, a nossa variável liga, desliga. Então, ó, internamente, eu quero a nossa variável liga, desliga. Internamente, ela já tem várias variáveis aqui internas da IHM, né? Dia, hora, mês, minutos, segundos, contraste. Ela vai ter informações aqui já padrão da IHM, mas eu quero pegar a variável que a gente criou, liga, desliga. Então, eu vou colocar a operação bit, toggle, e destiná-la à minha variável liga-desliga. Então, eu acabei de criar a função deste botão. Se eu quiser, por exemplo, poxa, eu gostaria de editar a propriedade do meu botão também. Então, eu quero aí, por exemplo, estar editando a cor do meu botão, não só como do meu LED. Quando eu aperto o meu botão, ele também muda de cor. Como eu faço isso? Ele vai ter a propriedade aqui, por exemplo, ó, de lamp, ou seja, lâmpada. Ele tem a mesma propriedade que eu vou ter no meu LED. Então eu vou selecionar aqui que ele é um switch with lamp, ou seja, um botão com LED. E vou dizer que o status de lâmpada também vai ser, também será executada também com a minha variável liga, desliga. Então eu acabei de dizer que ele também terá a função de lâmpada, de LED, de status, além de botão. E ele vai executar dentro da minha variável liga-desliga que a gente acabou de criar. E aí, ó, eu posso mudar um pouquinho aqui a forma do meu botão, posso mudar a cor do meu botão, quando ele estiver ligado vai estar verde, ou desligado vermelho, ou desligado verde, ligado vermelho, eu posso alterar. Posso colocar aqui um tracejo na minha moldura do meu botão. Posso mudar aqui a estruturinha do meu botãozinho. Eu posso vir e fazer várias configurações aqui dentro do meu botão. Label, eu posso vir, ó, e habilitar o meu label, ou seja, habilitar aqui que ele é estático, que ele é on-off, ou seja, eu posso vir e dizer que ele é um botão de liga, escrever dentro dele que ele é liga, ou eu posso dizer que ele é on-off, ou seja, ele aparece liga quando está desligado e desliga quando está ligado. Posso mexer na minha visibilidade, eu não vou mexer nisso aqui agora, mas eu vou mostrar para vocês já como isso funciona.
Então aqui, ó, eu acabei de configurar o meu botão e o que ele faz, né? Utilizei várias propriedades dele aqui. Se eu quisesse apenas que ele fosse um botão, apenas variável de bit, toggle e destinar a minha variável. Aqui eu decidi colocar ele como lâmpada, mudar a cor, colocar um label aqui. Então eu vou apenas dar OK e acabo de editar o meu botãozinho aqui. Vocês vão perceber ó, que ele está verde, está meio branco aqui, está meio difícil de ler. Então eu posso clicar nele, vir aqui na cor, dizer agora que ele é... A fonte vai ser em bold. Posso vir na cor aqui e dizer que a cor do texto agora é preta. A cor do texto quando ele está on também é preta. Se eu der um OK, eu acabo editando o meu botão e a propriedade dele. Fica muito mais fácil, muito mais bonito de eu estar visualizando isso daqui. Então, se eu apertar esse botão, liga, apertei ele, desliga. E como é que eu faço o meu LED corresponder a isso? Se eu quiser fazer com o meu LED corresponder, eu clico nele aqui, 2 vezes. Ele é mais simples, ó, ele tem propriedade apenas de botão. Eu posso vir e dizer para ele que ele vai corresponder o on e off através da variável liga, desliga. Então eu posso vir aqui e dizer que ele só vai corresponder à variável liga, desliga. Se eu der um OK, eu acabo de finalizar o meu programa, ele vai rodar perfeitamente. Eu posso executar esse programa aqui que, se eu ligar, ele vai ligar meu LED, se eu desligar, ele vai desligar meu LED. Como é que eu faço esse teste? Como é que eu sei se está funcionando? Eu posso vir aqui, ó, build e dar um build target ou validate target. Então eu vou dar um build target, ele vai verificar toda a minha HM, se eu tenho algum erro de compilação, algum erro de projeto. Ele habilitou aqui para mim feedback zone, ou seja, me deu um warning, mas está tudo certo, eu não tenho nenhuma falha, eu não tenho nenhum problema com a minha HM. Eu posso apenas vir aqui em build novamente e eu posso simular. Então eu posso simular essa configuração aqui. Então eu acabo de simular a minha IHM, ela vai abrir uma telinha como se fosse realmente da IHM aqui na minha tela. Se eu clicar aqui, ó, eu acabei de setar a minha variável. Se eu vim aqui, eu acabei de desligar a minha variável. Isso poderia, por exemplo, ser uma saída de um PLC? Poderia ser um comando de algum equipamento que esteja conectado na IHM? Totalmente. Mas essa ação está acontecendo internamente na minha HM. Por quê? Porque eu só criei variáveis do tipo interna, ou seja, só está acontecendo internamente na minha HM. Mas, de certa forma, eu posso criar várias animações internamente. Ó. Posso ligar, desligar. Como eu tinha mencionado, desligado, ele muda de cor, muda o nome. Se eu desabilitar a propriedade do meu botão apenas para switch, ou seja, ele só vai fazer a função de botão. Se eu simular isso novamente aqui em Build, Simulator. Eu simulei isso aqui novamente, ó. Agora o meu botão, ele só é um botão e só corresponde ao LED. Então ele acaba aqui de apenas ligar e desligar o meu LED. Beleza, pessoal? Então esse é o primeiro passo aqui para a gente entender como é que é feito, como é que funciona o comando aqui das minhas telas de IHM. Então eu terminei a minha tela, ó. Deixa eu voltar ao padrão que ela estava antes, cor, estava como switch lamp. A minha simulação inicial estava dessa forma, né? Eu vou clicar aqui, ó, HMI Brava, por exemplo, vou validar e ela validou a minha tela no geral. Eu vou clicar de novo em HM Brava e vou simular dispositivo aqui, ó, Start Device Simulator. Vocês vão perceber que aqui tem 2 modos de simulação. Eu vou primeiro simular o Start Device Simulation, eu vou explicar a diferença de simulação para vocês. Então eu cliquei aqui em simulação. Então se eu simular isso aqui agora, eu coloquei lá, ó, liga, se eu apertar, desliga, né? Então agora eu tenho 2 status, eu editei a minha propriedade no meu botão, ele tem a mesma funcionalidade. Se eu quiser, por exemplo, o meu botão apenas para ser um botão, um switch, não um switch with lamp, né? Com lâmpada, só um switch. E a minha lâmpada ainda continuar com o status de lâmpada, eu posso vir, simular de novo aqui na minha segunda simulação, Device Simulator. Vou clicar aqui. E ele vai só ter função de botão e o meu LED só função de LED.
Beleza, pessoal? Então esse aqui é o primeiro aqui para a gente estar fazendo nossa simulação de HM de como é feito um comando simples. Isso aqui poderia ser uma variável de PLC? Poderia, sem problema nenhum. Poderia ser uma saída? Poderia, sem problema nenhum. A diferença é que, como eu comentei, isso só funciona internamente na minha HM, ou seja, só está rodando internamente. A variável, a ação está acontecendo apenas na minha HM. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, e quiser utilizar, por exemplo, esse quadrado, um quadrado qualquer, para ser o meu botão agora, o meu LED. Eu poderia? Vocês vão perceber que o meu LED ó, tem propriedades para LED mesmo, ligado e desligado. Mas se eu quiser fazer esse quadrado ser um LED, eu posso? Eu vim aqui em propriedades dele, e vocês podem perceber ó, que eu posso mexer na propriedade cor, preenchimento, tamanho, posição, rotação, no toque ou visibilidade, ou seja, eu posso até fazer ele virar um botão. Então, o que eu quero aqui? Eu quero que ele só apenas mude de cor. Eu posso vir aqui na cor, habilitar a animação dele, dizer que ele será, por exemplo, correspondente à variável liga-desliga. Eu vou só fazer assim, vamos ver se ele vai mudar de cor. Não defini cor nenhuma para ele, mas eu posso fazer dessa forma. Vou dar um OK aqui e vamos visualizar o que ele corresponde. Então, na minha segunda simulação, ele me deu uma falha. Não defini a cor dele. Deixa eu fazer uma forma mais simples aqui, deixa eu ver. A verdade que vai ser um pouco mais complicado. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu mexer com a propriedade de preenchimento. Vamos lá. Preenchimento, posição. Vamos utilizar aqui para preenchimento, por exemplo. Eu vou habilitar aqui o preenchimento dele. De 0 a 1. O mínimo e máximo de 0 a 1. E correlacionar ele à variável liga, desliga. Ou seja, 0 ela vai estar de um jeito, 1 ela vai estar totalmente preenchida de verde. Então vamos ver se isso vai funcionar. Vou dar um OK. De novo, eu vou vir aqui no nome da minha HM validar. Não deu nenhum erro, então eu posso simular isso aqui. Então, ó. Não deu certo. Deixa eu visualizar aqui o que eu fiz de errado. Coloquei na vertical e na horizontal. Vou mexer em visibilidade. Visibilidade vai ser melhor. Eu vou colocar aqui liga, desliga. Vou mexer na visibilidade, ou seja, se a variável for igual a 0, ela vai aparecer. Se ela for igual a 0, ela vai desaparecer. Se ela for igual a 1, ela aparece. Então, utilizei uma variável booleana para um status booleano, né? Verdadeiro ou falso, visível ou não visível. Vai ser mais fácil. Eu coloquei aqui o infill, né, que é preenchimento. Eu coloquei uma variável de liga e desliga, mas o preenchimento ela é percentual, né? Então ela vai de 0 a 1, de 0 a 100, por exemplo. Então fica mais complicado demonstrar dessa forma. Mas eu coloquei aqui um status visibilidade, né? Apenas visibilidade aqui, liga, desliga, ou seja, mostra, não mostra o meu quadradinho. Então se eu validar e nenhum erro, eu posso simular o meu dispositivo. Agora sim, desligado ele some, ligado ele aparece. Pessoal, vocês percebem aqui, ó, que isso poderia ser, por exemplo, um status, um LED. O meu quadrado poderia ser um LED apenas porque eu utilizei a propriedade visível e não visível, né? Poderia ser, por exemplo, dois quadrados, na qual esse quadrado aqui ele poderia ser amarelo, e ele vai estar sempre na minha tela, então ele não vai estar com propriedade de liga, desliga nem nada, ele vai estar sempre na minha tela. Eu vou jogar ele para trás, então eu tenho dois quadrados aqui, né? O azul na frente do amarelo. Lembrando que o amarelo sempre vai estar aqui, mas o azul vai aparecer em cima dele conforme a variável liga-desliga. Então, ó, com uma apenas sobreposição de imagens, eu consigo fazer, por exemplo, o meu quadrado assemelhar-se a um LED. Então, como eu comentei, isso aqui é o mais importante que eu quero que vocês entendam, tá? Não importa qual dispositivo, qual é o objeto na minha tela.
eu consigo fazer qualquer objeto ser qualquer coisa. Só que um botão, ele vai ter propriedades facilitadas de botão. Então eu consigo fazer ele ser um botão de forma mais fácil. O meu LED, ele vai ter características de LED, né, de status. Mas se eu quiser utilizar um quadrado ou uma bola, qualquer coisa para ser um status, eu consigo também da mesma forma, tá? Eu vou ter mais propriedades para mim mexer, para mim setar, mas ele vai funcionar semelhante. Então, aqui com sobreposição de visibilidade, eu consigo fazer com que meus retângulos aqui, né, os meus quadradinhos aqui, sejam, eles apareçam e desapareçam semelhantes a LEDs mesmo. Então, pessoal, a gente acabou de fazer aí uma simulação interna da nossa IHM, né? Vocês perceberam aqui de novo, ó, que quando eu selecionei, eu coloquei a Start Device Simulator. Então, eu cliquei aqui no nosso target, eu valido sempre que eu faço alguma coisa para saber se eu vou ter algum erro, não tenho erros nenhum. Então, eu faço uma simulação de Device Simulator. Quando eu faço essa simulação, ele me aparece duas telinhas aqui. A tela de IHM e a tela de variáveis, né? Que seriam as variáveis aqui gerais do meu CLP. Como eu não criei nenhum CLP, eu não tenho nenhuma variável. Diferente dessa simulação aqui, ó. Start Simulation Build. Ela vai simular apenas a tela. Qual que é a diferença das duas? Essa simulação Start with Simulator Build, ele vai criar realmente, ele cria a IHM dentro do meu computador. Então ele realmente vai criar a IHM do meu computador aqui e vai, se eu conectar o meu PLC na minha porta de comunicação, ele vai comunicar de forma correta. Então essa é a diferença das duas simulações, tá, pessoal? Essa aqui, eu crio um IHM, eu consigo internamente, como só para visualizar a tela, como é que vai funcionar tudo, se a minha animação está correta. E aqui eu vou criar a minha tela, mas aí o meu computador em si vai ser a minha IHM, como se eu tivesse com a IHM no meu computador. Então o que eu conectar no meu computador vai funcionar, por exemplo, o meu PLC, o meu inversor de frequência, ele vai conectar aqui diretamente. Então, como nós comentamos, ó, eu criei variáveis do tipo interna, e se eu quiser criar uma variável do tipo externa, como eu faço? Eu vou vir aqui em nova variável, né? New Variable. Posso criar uma liga, desliga, agora do meu CLP. Também ela vai ser booleana. Só que agora ela vai ser uma variável do tipo externa, porque eu quero colocar essa variável sendo referente ao meu PLC, por exemplo. Então, quando eu digo que ela é externa, eu tenho que dizer de onde ela vem. Como é que eu faço para dizer de onde ela vem? Eu tenho que ter um dispositivo aqui. Como é que eu crio meu dispositivo? Eu vou vir aqui em I/O Manager e vou adicionar um novo driver. Quando eu adiciono um novo driver, ele vai abrir aquela mesma telinha que a gente abriu lá no início. Ó. Então eu vou selecionar aqui qual é o dispositivo que eu quero criar aqui dentro da minha programação. Então será, por exemplo, um Schneider Electric Industrials SAS. E vou selecionar aqui um dispositivo Modbus TCP. Ou seja, eu vou conectar aqui com o meu dispositivo Modbus TCP, vou criar um PLC comunicando com Modbus TCP. Eu vou clicar em OK. E vou selecionar, informar para a minha IHM qual é o endereço desse dispositivo. Então, vocês lembram lá que eu coloquei o endereço da IHM 192.168.25.10? Eu posso dizer que o meu PLC agora tem o endereço 11. O ID dele padrão 255. Se ele tiver algum IP de backup, eu posso selecionar, não quero. E ele vai ter aqui, ó, padrão IEC. Isso aqui é muito bacana, pessoal, porque o padrão IEC é o tipo de variável, como eu vou ler as variáveis, ou seja, como é que eu vou ler que esse meu botão, ele vai corresponder a uma saída do meu PLC lá, ou uma memória do meu PLC. Então eu vou clicar aqui, ó, IEC, selecionar o padrão IEC de sintaxe. Isso é muito importante, tá? Para mim saber qual é o endereço exato no meu PLC. E vou dar um OK. Vou dar um continue, só para informar que eu realmente peguei o padrão IEC. Então, pessoal, eu acabo de criar o meu dispositivo, o meu equipamento Modbus 1.
Então eu acabo de criar nosso equipamento Modbus 1. Então eu vou voltar aqui na minha variável, né, que a gente estava criando ela aqui aquela hora, liga, desliga. Selecionar que ela é do tipo booleana. Dizer que ela é externa. Agora ela já vai aparecer aqui, ó, que ela corresponde ao equipamento Modbus, ou seja, o equipamento que a gente acabou de criar. E qual é o endereço dela? Eu vou selecionar aqui o endereço, por exemplo, 3 pontinhos. Porcentagem MI 0. Eu vou dar só um OK. Então eu acabo de dizer que o endereço dela é a memória zero do meu PLC. Então eu vou dar um OK. Aí eu tenho que colocar um nome diferente, né, do que já é existente, CLP. Então eu acabo de ter uma variável interna e uma variável externa. Minha variável externa está correspondente ao meu PLC. Beleza, o Elcio perguntou aí pra gente, até quantos equipamentos eu posso criar para IHM? Eu posso criar, Elcio, vai de acordo com a IHM em si, tá? Então, cada IHM tem o seu limite. Eu, basicamente, gosto de fazer o seguinte, cara. Se eu vou ter uma IHM, eu nunca me preocupo muito com quantos dispositivos. Normalmente, ela comunica com 1, 2, no máximo, aí, sei lá, 10 PLCs. Mas, para ter, por via das dúvidas, para ter certeza, você pode vir aqui, ó, ou olhar no datasheet da IHM, ou mesmo vir criando aqui vários equipamentos, até você saber quantos ela comporta, tá? Vai muito do modelo da IHM que você escolheu. Então, realmente, você pode olhar no datasheet ou realmente vir aqui, criar com os dispositivos aqui o máximo que ela puder e verificar. Então, eu acabei de criar aqui, recapitulando, né? Criamos uma tela com um botão e um LED. Criamos aqui uma variável interna da IHM liga-desliga. E agora criamos uma mesma variável liga-desliga correspondente ao PLC, CLP, né? Com o endereço porcentagem M0. Então agora eu vou fazer o meu painel ele corresponder àquela variável do meu PLC. Então eu vou clicar aqui e dizer agora que a minha função de bit será no liga-desliga CLP. E o meu LED também vai corresponder ao meu liga-desliga CLP. Agora, pessoal, é muito bacana vocês visualizarem que se eu validar, ela não vai dar nenhum erro. Se eu simular aqui, ó, a simulação, a Device Simulator, vocês vão perceber que nessa segunda tela, deixa eu compartilhar de novo a tela aqui, só um instante. Então, pessoal, se eu fizer a minha simulação, eu vou validar, nenhum erro. Se eu fizer a minha simulação por esse Start Device Simulator, ela vai me abrir, ó, duas telas, a da IHM e a variável como se fosse do PLC lá. Então ela já cria uma variável aqui, ó, do meu dispositivo, que eu consigo simular, eu consigo comandar a minha variável aqui, ó. Então se eu der um comando, ela foi para 1. Se eu der um comando, ela vai para 0, ela desliga, né? Então ela vai criar a variável, ela vai mostrar as variáveis do meu dispositivo, do meu PLC, né? Lembrando que antes, por que ela não mostrou? Porque a variável era interna, estava apenas na IHM. Agora, como ela está externa no PLC, e corresponde a esse endereço aqui, se eu der um clique, ela liga, se eu der um clique, ela desliga. Da mesma forma, eu poderia vir aqui, setar ela aqui, ela vai mostrar aqui na minha tela. Se eu resetar, ela vai resetar na minha tela. Isso aqui é basicamente para mim ver quais variáveis estão dependendo do meu PLC, para mim poder comandá-las, né? Para mim comandar um valor para ela. E se eu fizer a minha outra simulação? A minha simulação Start Simulation, Build, né? Que é aquela simulação que ela vai criar a minha IHM, vai transformar o meu computador na minha IHM. Ela não vai aparecer aquela tela, mas ela vai mostrar isso aqui, ó. Esse xizinho, esse mau status aqui, mesmo clicando, ela não vai indicar nenhum status. Por quê? Porque agora ela depende da comunicação com o meu PLC. Então eu preciso do meu PLC aqui conectado no meu computador, ou rodando uma simulação de PLC no meu computador, para ela simular, ela conectar nesse status aqui. Entenderam, pessoal? Então isso aqui é muito importante porque eu posso simular minha HM ou eu posso criar realmente uma simulação da minha HM sendo o PC
a minha própria IHM. Só que quando eu faço isso, eu dependo realmente do meu controlador conectado, do meu dispositivo conectado. E como eu não tenho nada conectado, ó, ela não corresponde a nada. Beleza? Então essa é a principal diferença dessas duas simulações. Essa primeira simulação, eu crio a minha IHM, eu consigo aqui, como se eu estivesse comandando o meu PLC. E a minha segunda simulação aqui, eu crio a IHM no meu PC. Então, Yankee, você está me dizendo que se eu conectar o meu PLC no meu computador agora, eu consigo, com aquele IP que a gente acabou de criar, eu consigo comandar essa variável? Sim. Vou colocar aqui agora, ó, eu abri aqui para a gente o Soul Machine, né? Não é o foco, mas é só para mostrar para vocês como é que é feita, por exemplo, a comunicação com o PLC, justamente para sanar a dúvida do Ailton. Ailton, eu sei que eu acho que você não vai ter esse software aqui, mas é dessa forma, tá? É semelhante. Eu vou aqui. Não se preocupem, tá, pessoal? Não é o foco a gente falar do Soul Machine hoje, mas é só para vocês entenderem. Aqui, ó, eu tenho um ladder simplesinho, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, comandinho de ladder bem simples. A variável liga, desliga, o comando dela, ó, qual que é a variável? É a variável que a gente criou no nosso IHM. Liga, desliga CLP. Ela é externa. Ela é do meu PLC e ela tem o endereço porcentagem M0. Então, lá no meu CLP, ó, ela tem o endereço porcentagem M0. Eu posso colocar qualquer nome para ela. Desliga, por exemplo, IHM. Não importa o nome que vai estar no meu CLP ou o nome que vai estar na minha IHM. O que importa é o endereço. Se o endereço for o mesmo, elas vão se corresponder. Então, se o endereço está aqui, ela vai corresponder ao endereço do meu PLC. Então, se ela corresponde a esse endereço, agora, Ailton, se eu coloco aquela variável da minha HM para mim ligar e desligar, eu posso colocar ela para ligar e desligar, por exemplo, a minha saída. E como é que eu faço para definir a minha saída? Eu venho aqui no caso do Soul Machine Basic, saída digital. Digo, por exemplo, que ela é minha saída 1. Ela tem o endereço Q0.0, né? Então eu vou vir aqui. 0.0 é a minha saída 1. Ou seja, a porcentagem M0 vai acionar a saída 1. Se eu simular esse programa, agora ele está rodando, né, simulado, né, como se eu tivesse criado o PLC no meu computador, e eu simular a minha HM, eles podem comunicar e podem o simulador da IHM comunicar com o simulador do PLC para mim visualizar a minha comunicação. Eu só preciso me atentar a uma coisa, ó. Quando eu simulo o meu PLC, normalmente, como eu simulo ele aqui, ele vai ficar com o IP do meu computador. E quando eu estou no meu computador e quero ver o IP do meu próprio computador, é basicamente... Deixa eu visualizar o chat aqui, só um minuto. O Kaique perguntou, eu tenho quantidade limitada de botões com comunicação externa? Kaique, depende da quantidade de variáveis que você vai criar. Então, por exemplo, se você quiser criar 40 mil variáveis, você consegue colocar 40 mil botões. O que limita? Limita a capacidade de memória da IHM, qual IHM você vai escolher. Então, por exemplo, existem IHMs aí programas que você consegue criar até, por exemplo, 30 mil botões, 30 mil variáveis. Então, tem limitação? Tem, mas é muito alto o valor, a quantidade é muito gigantesca, então você quase não vai se preocupar com isso. Então, ó, voltando aqui, eu criei o meu botão, porcentagem M0, né? Lá na minha HM corresponde a esse valor, porcentagem M0. E eu quero fazer ela comunicar com a minha simulação do PLC. Como eu comentei, ó, eu pus o IP para o meu PLC aqui, quando eu criei o meu dispositivo, 192.168.25.11. Mas quando eu simulo o meu PLC, ele vai pegar o IP do meu computador. E quando eu falo do meu computador para ele mesmo, ou seja, quero pegar um simulador do meu computador e rodar também no outro simulador do meu computador, ele vai pegar o IP de localhost, que é padrão para todo o computador, 127.0.0.0.1. Então, esse vai passar a ser o endereço do meu
controlador do meu PLC justamente porque eu quero comunicar ele com o meu simulador, né? Então, quando eu faço isso, se eu simular a minha HM agora, ó, comunicando com o meu PLC, ele vai criar a minha tela. Vocês lembram lá que ele estava meio riscadinho aqui? Ele não vai estar mais. Por quê? Porque agora ele está comunicando com o meu PLC na minha máquina, né? Então, se eu clicar aqui, ó, ele aciona o meu bit e aciona a minha saída. Se eu apertar de novo, ele desliga meu bit, desliga minha saída. Por quê? Porque essas memórias aqui, ó, estão correlacionadas. Correlacionadas na IHM e correlacionadas no meu PLC. Então, se eu clicar aqui, ela aciona lá e mostra o status dela aqui. Se eu desligar aqui, ela desliga lá e mostra o status dela aqui. Se eu parar o meu PLC, ó, dá um parar controlador. O meu controlador não funciona mais a lógica dele. Eu clico, ela liga aqui, mas não aciona a minha saída mais. Se eu clico aqui, ela desliga, mas não aciona a minha saída mais. Por quê? Porque o controlador está desligado. E se eu fechar o meu programa do meu Soul Machine? Ele perde comunicação com o meu PLC. Por quê? Porque ele depende do PLC para esse tipo de simulação funcionar. Isso é muito útil para você fazer um projeto na qual você depende do seu PLC para fazer esse comando aí. Por quê? Porque vamos supor que você não tenha a IHM nem o PLC para fazer o teste, mas quer desenvolver o programa, você pode testar tudo e vai ficar só dependendo de no final você dar um download na IHM e no PLC, mas você já vai conseguir fazer isso aqui, fazer todo esse teste, toda essa simulação. Então você consegue fazer tudo aí pelos simuladores do Soul Machine e do Video Design. Vamos só recapitular aqui. Dentro do nosso projeto, nós criamos a nossa primeira tela, criamos aqui variáveis, né, duas variáveis, uma interna, apenas da IHM, e outra externa, e correlacionamos essa variável externa ao dispositivo que nós criamos aqui no I/O Manager, né? Poxa, se fosse um outro PLC, eu poderia, por exemplo, criar um CLP da Rockwell, um Madeleine Brad em Ethernet IP, um Control Logic? Sim, tranquilamente. Colocaria o endereço de IP para ele, se fosse na porta Ethernet. E acabo de criar um dispositivo em Ethernet IP, sem problema nenhum. O endereçozinho dele aqui, tudo mais. Se eu for criar uma variável para ele, eu vou uma nova variável, poderia ser liga, desliga, CLP agora Rockwell, né, por exemplo. Variável do tipo booleana, externa. Agora, ó, o endereço dele muda um pouquinho. Opa, eu vou selecionar aqui que é da Rockwell. E o endereço dele vai mudar um pouquinho. Agora é um endereçamento do padrão Rockwell, né? Então ela vai seguir esse padrão aqui. Então a variável que corresponde não é a porcentagem M0 mais, é booleana 0.2.0/0, né? O endereçamento do Rockwell é um pouco diferente do Schneider, por exemplo. Mas se eu for lá no programa e criar essa variável, é só criar ela com esse endereço aqui, que as duas vão se corresponder. Faça a conexão entre a IHM e o PLC e tudo deve funcionar perfeitamente. Beleza, pessoal? Então, recapitulando aí. Basicamente dessa forma aí que a gente consegue operar. E agora eu vou estar falando de um pouquinho mais sobre variáveis do tipo inteiras, né? Então são variáveis, agora a gente falou de variáveis booleanas, eu vou falar de variáveis do tipo int, por exemplo. São variáveis que conseguem ter um valor escalável. Então, quando eu quiser, por exemplo, ler um valor de um, sei lá, queira ler um set point ou escrever um set point, seria da mesma forma que eu criei a minha variável. Eu posso vir aqui, por exemplo, em numeric display, criar um numeric display. Então, eu acabo de criar aqui um numeric display, né? Se eu der um validate aqui, ó, ele vai dar um erro, porque eu não enderecei nenhuma variável para ele. Eu venho aqui, crio uma variável. Posso ser agora, por exemplo, set point, do tipo inteira. Então, vocês percebem que tem várias variáveis de vários modelos aqui, né? Vários formatos de variáveis. A gente utiliza muito o ball e o int, mas tem variável int, que é basicamente o range da variável um pouco maior, né? Ela utiliza mais memórias. Então, eu vou pegar do tipo int, por exemplo, externa.
O endereço agora passa a ser MW0, né? Memory word 0, a primeira word dessa variável. Ela é uma variável do tipo escalar, né? Então ela até consegue mostrar aqui que ela tem vários níveis. E vou correlacionar ela a meu numeric display, do tipo externa, setPoint. Então eu consigo aí correlacionar ao meu setPoint, a minha variável setPoint ao numeric display. Se eu simular, ela me deu um warning aqui, né? Deixa eu ver o que é. Aí eu acabei de apagar uma variável. Então eu vou validar de novo, simular a minha variável aqui, ó, a minha numeric display. Tem que fazer um novo tipo de compartilhamento. Então eu vou validar e agora eu vou simular aqui, né? Então, ó, ele agora acabou de criar minha variável setPoint. Se eu mudar o valor dela aqui, ela me mostra lá. Se eu colocar, por exemplo, 100, ela vai mostrar o valor 100. Se eu colocar 100.1, ela vai me mostrar? Não. Por quê? Porque esse tipo de variável do tipo int não aceita números quebrados, né? Números após a vírgula. Eu teria que escolher, por exemplo, a variável do tipo real. Mas variáveis do tipo inteira comportam números inteiros, né? Então, eu tenho aí a amostra de valores aqui dentro do meu numeric display. E se eu quisesse digitar dentro desse display, aqui eu estou alterando como se o CLP estivesse enviando para ela, né? Então, se eu quisesse escrever, clicando aqui, abrir um displayzinho e eu digitar, como eu faria? Eu venho aqui na minha numeric display e habilito a função de input mode. Então, eu apenas habilito a função de input, ou seja, a função de entrar, de setar o valor, né? Vou dar um OK, vou validar e vou simular novamente. Agora, ó, quando eu clicar nela, ela vai me abrir o displayzinho padrão da IHM, na qual eu posso escrever um valor dentro dela. Então eu acabo aqui de escrever valores, e vocês vão perceber ó, que seria como, por exemplo, um setPoint que eu escrevo aqui, e ele vai ser enviado lá para o meu PLC. Poderia ser, por exemplo, a minha velocidade, quero 60 Hz. Ele acaba de mandar para a minha MW0 60, que seria a velocidade, por exemplo, de um inversor, partir um inversor que esteja lá no meu PLC, que o meu PLC comande uma velocidade, alguma coisa do tipo, ou mudar a temperatura para 75 graus, por exemplo. Então, seria dessa forma que eu correlacionaria as minhas variáveis. No meu PLC, a variável MW, porcentagem MW0, receberia o valor que eu escrevo na minha HM agora. E se eu mudasse lá no PLC também, ela receberia na minha IHM. Beleza, pessoal? Então, bem bacana aí como é feita aí a leitura e escrito comando de variáveis do tipo booleana e do tipo inteira. E as outras variáveis da mesma forma, tá? O que vai alterar é apenas o tipo de variável, ou seja, se a variável é real para números depois da vírgula, se a variável é double int para variáveis que têm um valor máximo um pouco maior. Então, a gente vai mudar basicamente isso daí. Se eu clicar, por exemplo, deixa eu ver aqui. Visibilidade, não, deixa eu escolher uma outra propriedade. Vamos supor, por exemplo, agora que eu pego o meu quadrado de novo. E aí eu pego uma linha. Pego agora um gráfico de nível, uma barra de nível, né? Agora eu vou querer fazer com que o quadrado gire, aumente, né? Gire ou aumente, sei lá. Ou se mova. Eu quero fazer com que a linha se mova. E eu quero fazer que o gráfico aumente conforme a variável
que eu vou setar o meu set point. Então, ó, como eu comentei, se eu quiser, por exemplo, editar o meu preenchimento de acordo com a variável set point, a minha rotação de acordo com a variável set point e a minha posição também de acordo com a variável set point de 0 a 100, eu poderia, por exemplo, dizer que o meu gráfico agora ele corresponde à minha variável set point, meu gráfico de barra, né? E dizer que a minha linha também ela vai rotacionar em relação à minha variável do tipo set point. Então, ó, eu utilizei a variável set point para editar as propriedades internas de preenchimento, posição, rotação. Aqui rotação e aqui o nível, né? Então, se eu validar e executar uma simulação aqui, por exemplo, olha que bacana, eu consigo, ó, editar a propriedade de qualquer item em relação à variável set point. Então, se eu for colocar qualquer valor aqui, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ela vai até 100 porque eu coloquei o máximo para 100, né? De 0 a 100 nas propriedades dele. Mas eu consigo, ó, editar, animar qualquer objeto de qualquer forma. Preenchimento, rotação, movimento, posição, qualquer coisa. Isso aqui é muito bacana por quê? Porque se fosse uma variável de temperatura, já tem aqui um gráficozinho de temperatura, né? Um nívelzinho de temperatura, eu poderia fazer um ponteiro, girar em relação a um medidor. Eu poderia criar uma animação de fazer uma caixinha andar, qualquer coisa utilizando as variáveis que realmente variam, né, no meu processo. Se ela fosse um valor automático, ó, 25, 30, 40, ela mudaria aqui, né? De acordo com a propriedade que eu editei. Então isso aqui já te dá uma versatilidade muito grande do que fazer. Ou seja, você consegue fazer basicamente tudo. Você consegue editar uma imagem, mover uma imagem, sobreposição. Você consegue fazer desenhos muito bonitos, né? E, poxa, mas você está falando aí que você pegou um quadrado, mexeu o quadrado, mas eu acho essas imagens muito feias, né? Como é que eu faço, por exemplo, para fazer uma imagem melhor, uma tela melhor? Você pode utilizar, por exemplo, os toolchests, que são as bibliotecas internas, que ele tem várias imagens já prontas, ó. Então eu consigo pegar uma barra gráfica um pouco mais bonita, consigo aí pegar em livrarias de imagens, algumas imagens mais bem feitas, mais bem elaboradas. Então eu consigo aí utilizar uma biblioteca muito bacana do meu software, né? A versatilidade, como eu comentei, é bem muito grande, você consegue fazer basicamente o que quiser, vai muito da criatividade de cada um, né? De executar. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, clicando aqui em Video Manager, todos os meus projetos. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns projetinhos que a gente já fez e que a gente já participou, que a gente recebeu. Por exemplo, esse. Olha que bacana. Eu basicamente, ó, utilizei um menu bem simples, coloquei um fundo verde, um fundo cinza, né? Peguei alguns medidores, ó, alguns botões aí que informam, por exemplo, temperatura, orímetro, alguns botõezinhos aqui. Pus uma imagem de um desenho da máquina de forma bem simples e acabou saindo essa telinha aqui, bem bacaninha, de uma máquina bem simples. Mas poderemos, por exemplo, chegar a encontrar
bem mais elaboradas, né? Então eu basicamente peguei essas imagens aqui, ó, uma imagem de fundo, criei botões mesmo, então são botões. Você perceber que eu basicamente só deixei a propriedade dele invisível, então é um botão em uma imagem mais bem elaborada. E esse aqui é o que rola dentro da nossa maleta hoje, ó. Então eu peguei imagens já pronta e fui editando, criando animações, pegando imagens já prontas aqui. Então a gente consegue fazer aí, por exemplo, dependendo da criatividade, qualquer coisa com IHM. No nosso caso, ó, eu peguei algumas imagens já prontas, alguns fundos de imagem prontas, né? E a gente criou várias telinhas aí, monitoramento de energia com gráfico. Então vai muito da criatividade, vocês conseguem fazer qualquer coisa. Inclusive eu fiz aqui um joguinho do Mario, né? Para vocês verem que apenas com sobreposição de imagem, eu peguei várias imagens aí do Mario, com o pezinho para cima, pezinho para baixo, fiz as animações para com que ele pudesse aí se movimentar na tela. Então, com a IHMC, vocês conseguem fazer exatamente qualquer coisa, tá, pessoal? Vai muito da criatividade e, lógico, do tempo de vocês, de onde vocês querem chegar, né? Mas a versatilidade dela é gigantesca. Como eu comentei, ó, se eu quiser voltar de um projeto para outro, eu venho aqui em Video Manager e escolho o projeto que foi salvo e consigo acessar aí o meu projeto anterior. Se eu quiser mudar o fundo dessa imagem, como eu comentei, ó, todos os meus botões, qualquer objeto que eu coloco na minha tela, eu consigo editar a propriedade dele dando um duplo clique ou em Property Expector. Então, tanto tela quanto qualquer botão, tudo que eu clicar vai me mostrar as propriedades. Então, se eu quiser, por exemplo, editar a propriedade do fundo dessa tela, eu posso vir aqui e dizer que agora eu quero um fundo branco. Então, eu consigo editar a propriedade de qualquer objeto através da Property Expert. Eu não preciso clicar aqui um duplo clique para editar minha propriedade, porque eu posso fazer por aqui também. Ó. Olha lá, lamp de variable, né, a variável que está correlacionada, a cor, eu consigo editar tudo por aqui. Lógico, aqui é mais fácil, né? Aqui é mais elaborado. Uma coisa muito bacana, o pessoal sempre me questiona o seguinte: poxa, eu gosto de alinhar os meus objetos, mas se eu quiser alinhar ele aqui, ele tem esses quadradinhos, né? Eu tenho que alinhar em relação aos quadradinhos, como é o que eu faço? Se você clicar aqui, ó, em Base Panels, ou Graphic Panels, você vai mostrar, por exemplo, a matriz das suas telas. Você pode diminuir essa matriz, por exemplo, de 20 para 25 para 5. Então agora a sua matriz fica muito melhor para você trabalhar. Você pode ter um ajuste melhor. E se você colocar 1 para 1, fica melhor ainda, né? Eu vou deixar aqui 5 por 5, que para mim eu acho mais agradável. Então, falamos aqui de panels, graphic panels, painéis. Se eu quiser criar uma pop-up, como eu faço para criar uma pop-up? É uma tela comum. Eu posso vir aqui em New Pop-up. Então, eu vou criar aqui pop-up, eu vou deixar ela preta mesmo, negra, né? E vou agora, ó, criar um botão para chamar esta pop-up. Então, quando eu clico no meu botão, qual é a função, a operação que eu quero executar agora? Eu quero chamar uma pop-up. Então, pop-up, escolho qual a pop-up eu quero chamar, aqui a gente acabou de criar, e dizer que eu quero que ela apareça no centro. Então, o meu botão agora vai não se encarregar de setar uma variável, e sim chamar pop-ups. Então, se eu executar esse programa, eu clico aqui, ele chama a minha pop-up, não tem nada nela. Eu poderia colocar aqui um menu com botões, com comandos, níveis, gráficos, qualquer coisa. Só que eu também não tenho um botão de fechar a minha pop-up. Então eu posso ir agora dentro da minha pop-up e criar um botão de pop-up agora para fechar a minha pop-up.
Então, dessa forma, eu consigo criar aí pop-ups para mim poder facilitar, né? Às vezes eu quero deixar a tela mais limpa. Aqui poderia ser um motor, eu clico, aí aparece um menu do motor com partida, liga, desliga, automático, manual, gráfico de tensão, corrente do meu motor. Beleza, fiz o que eu queria com o meu motor, posso vir, fechar, abrir, fechar. Posso desenhar, por exemplo, ver meus gráficos, ver meus displays dentro da minha tela, fazer minha programação normal. Se eu simular novamente, opa, vou deixar só objetos aqui, senão eu vou ter que criar variáveis. Então, se eu simular isso daqui, eu posso ver, né, visualizar minha pop-up, vejo meus objetos e tudo mais, posso fechar. E se eu quiser mudar de tela? Da mesma forma que eu mudo de pop-up com os botões, eu posso mudar de tela. Então, se eu criar mais de uma tela, eu vou criar um botão aqui para Panel, na qual eu vou para o painel 1. E do painel 1, eu crio um botão que vai para o painel 2. Então, eu posso criar um botão para ir de um painel 1 para o outro. Eu venho aqui, operação, escolho painel, mudar painel, escolho o ID, né, o endereço do meu painel e consigo criar um botão para mudar de painel. Então, daqui para lá, de lá para cá, ó, vai para um painel, volta para o outro. Então, eu tenho várias telas aí que eu posso criar. E aí, eu posso criar o quanto de telas eu quiser, contanto que a memória da minha HM suporte, né? E ela suporta muitas telas. Então, pessoal, falamos aí de variáveis, criar dispositivos, né? E dos gráficos, né? Os graphic panels, onde eu crio meus gráficos, onde eu crio as minhas pop-ups, abro, fecho uma pop-up. Alguns menus aqui eu não vou falar muito, tá? Até porque não é tanto o nosso foco, a gente não vai aprofundar tanto. E até porque o uso é bem limitado, é muito de aplicação, muito de uma boa prática de programação, né? Então eu vou estar pulando aqui, ó, para Master Panels, né? Então eu posso criar aqui um Master Panel que seria semelhante a uma nova padrão de telas, criar uma nova seleção de telas, uma nova. É mais que um menu organizacional. Basicamente para criar mais telas. Eu tenho o menu de Form e Report, então eu consigo criar aqui um menu de formas, né? Reports, onde eu queira criar aqui uma nova forma de report, uma nova forma de tabela na qual eu queira registrar em algum banco de dados, alguma coisa do tipo. Eu, particularmente, nunca trabalhei muito com esse recurso. Ó, Kaique, como fazer para mudar a imagem de fundo? Opa, boa, Kaique. Só voltando aqui, pessoal. O Kaique perguntou como é que eu faço para mudar a imagem de fundo. Basicamente, pessoal, posso fazer assim, ó. Eu vou criar uma imagem e vou pôr ela no meu computador, né? Deixa eu... Então tem uma imagem aqui, salva no meu computador, né? Do fundo da nossa telinha. É uma imagem normal, eu posso simplesmente arrastar ela para dentro do meu programa. Vou reajustar o tamanho dela aqui. Vou colocar no outro painel, nesse aqui, por exemplo. Arrastar ela para o fundo. Então, basicamente tem uma imagem, eu arrasto ela aqui para dentro. Ela normalmente reconhece os padrões de imagens do Windows, né? Que é JPEG e outros. Então, é basicamente arrastar. Aí se eu tenho uma imagem de fundo, eu arrasto ela aqui para dentro e vá lá. Dando continuidade, pessoal.
Lembrando, se ficar um pouco rápido, se quiserem que eu repita, fiquem à vontade, tá? Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Lembrando que eu vou estar disponibilizando isso aqui para vocês depois no YouTube, então vocês vão conseguir consultar tudo isso daqui. Em Actions, eu tenho aqui uma aba de ações na qual eu consigo automatizar ações na minha IHM. Então, por exemplo, eu posso criar uma nova ação e dizer que ela é periódica ou que ela é de acordo com a data, uma hora específica, de acordo com a condição, com um evento específico. Eu vou criar, por exemplo, que ela é periódica. A cada 1 segundo, por exemplo, eu poderia tomar uma decisão como se fosse um botão, né? Então eu poderia a cada 1 segundo, a cada 1 minuto, setar uma variável, mandar um e-mail. Então eu poderia criar ações automáticas na minha HM sem ter a necessidade de eu ir lá e clicar no botão. Seria como se fosse um botão automático, né? O que eu consigo executar com um botão, eu posso executar de forma automática com as minhas ações aqui da minha IHM. Em Environments, né, eu tenho aqui algumas configurações de datas, segurança, linguagem, é mais voltada para menu mesmo, que é muito bacana porque aqui eu consigo criar níveis de usuários, eu vou falar disso aqui já já. Resource livraria de fonte de livraria, né, onde eu consigo editar texto, imagem desses objetos que já vêm prontos aqui no meu painel. Eu não utilizo tanto, tá? Até porque eu acho que mais que suficiente da forma como ele já vem. Vou falar um pouquinho agora, pessoal, de alarmes e eventos, tá? Então, como é que funciona um alarme e um evento? Como é que eu crio um alarme? A gente tem aqui, deixa eu simplificar a nossa tela. Eu vou excluir um pouco das telas que a gente tem e deixar de forma mais simples, fica mais fácil de entender. Vou excluir as nossas pop-ups. Vou deixar só a nossa tela padrão mesmo, sem muita coisa na tela. Vou deixar aqui o meu botão que vai para a tela 2 e a tela 2 que volta para o botão para a tela 1. Então, basicamente, a gente tem simplifiquei nosso programa, excluí algumas coisas. A gente tem aqui o nosso botão liga, desliga. E o nosso botão que vai de uma tela para outra. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um alarme para ele ser acionado toda vez que eu ligo essa variável aqui. Ó. Então, vamos supor que essa variável, toda vez que ela ligar, ela tem que dar um alarme, seja um status de falha, alguma coisa do tipo. Então, ligou essa variável, tem que dar um alarme. Como a gente cria, como é que a gente faz isso? Eu vou vir aqui, ó, em Alarm Group, e vou dar um Alarm Group Settings, né? Eu posso verificar aqui os parâmetros de alarme. Então, eu posso ver aqui que eu posso salvar o arquivo, que são os logs de alarme. Posso tirar um batch printing, que é para poder imprimir esse histórico, armazenar, fazer um log, configuração de toque. Então, é basicamente visualizar o meu grupo de alarmes. Eu tenho aqui Alarme Group 1. Eu posso criar um novo grupo, Alarme 2, grupo de alarme 3. Eu vou deixar o padrão Alarme 1, né? Grupo de alarme 1. Vou lá na minha variável. Deixa eu excluir um pouco essas variáveis aqui. Setpoint não estamos utilizando. Liga, desliga do PLC também. Então, ó, qual que é a variável que eu quero indicar o alarme? Eu quero indicar o alarme para liga, desliga CLP. Então, eu dou um duplo clique nela. Vou lá na aba de alarme e seleciono alarme aqui. Ela vai habilitar o alarme para o grupo 1, que é o grupo que a gente tem. E aí, ó, trigger, que é when high ou when low, ou seja, quando ela estiver desligada, baixa, e quando ela estiver ligada, quando ela estiver alta. Ou seja, a condição para esse alarme ser acionado é quando ela for acionada, quando ela estiver em nível lógico alto. Quando ela estiver em nível lógico alto, o que eu quero que ela faça? Que ela me mande uma mensagem. Que mensagem? Alarme acionado teste Brava. Então, ó, quando ela acionar, ela vai me mostrar esse texto aqui indicando que que o alarme está acionado e que vai me indicar esse alarme acionado teste Brava. Vou dar um OK.
Então, a gente, basicamente, de forma muito simples, a gente acabou de criar um alarme. Criar um alarme é basicamente isso. Eu venho na minha variável e seto para ela, informo para ela qual que é o nível que eu quero, máximo, mínimo. Se fosse uma variável do tipo analógica, do tipo inteira, né? Se quisesse falar para ela o alarme dela agora não seria verdadeiro e falso, baixo ou alto. Eu criaria o alarme em relação a níveis, né? Então, por exemplo, o nível de alarme alto, alto, apenas alto, baixo e muito baixo, né? Low, 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 high e high, high. Então seria, eu poderia, por exemplo, dizer que essa variável só tem alarme de alto, alto, muito alto. E que o mais alto dela é 99, por exemplo. Ou seja, a partir do momento que ela chegasse a 99, ela me daria alarme dizendo o nível fora do range, por exemplo. No caso aqui da nossa variável digital, como ela só tem ligada e desligada, ela é só when low ou when high, que já é o suficiente aqui para ela criar um alarme. Então, de forma bem simples, é dessa forma que a gente cria um alarme para variável, só vem em variáveis mesmo e atribui ela ao grupo de alarme 1 e diz o que a gente quer mostrar quando ela chegar ao nível máximo ou mínimo dela. E, para mim visualizar esse alarme, quando ele acionar esse alarme, o que vai acontecer com a minha HM? Nós criamos aqui dois painéis, o painel 1, né, e o painel 2, que não tem nada. Eu vou pôr aqui, ó, o alarme sumário, ou seja, o sumário de alarme. Então, o sumário de alarme vai ser o responsável por mostrar para a gente os alarmes da IHM. Então, quando eu simular esse programa, na segunda tela eu tenho o nosso sumário de alarme, que eu só coloquei ele na tela. Se eu ligar, ele mostra para a gente lá, ó, a nossa mensagenzinha de alarme, a hora, quando foi ativado, a data. Eu posso vir reconhecer esse alarme como usuário. E se ela voltar ao normal, ela some do meu sumário. Então é bem simples, eu consigo criar uma alarme e consigo mostrar ela aqui no nosso sumário de alarme. Poxa, Ankle, mas eu gostaria de mostrar urgente na qualquer tela, como é que eu faço? E eu não gostaria que ele sumisse daqui. Eu posso simplesmente vir no meu grupo de alarme. Eu adicionei a variável aqui, né? Agora, em grupo de alarme settings, eu posso dizer para ela, ó, que o behavior dela, o alarm behavior, agora é mandatório. Ou seja, para ela sumir, eu tenho que reconhecer aquele alarme. Então, se eu simular novamente, nenhum alarme. Eu tenho um alarme agora. Se eu volto ao normal, o alarme fica verdinho, né? Ele continua. E se eu quiser reconhecê-lo, ele some. Ou seja, só consegue sumir o alarme depois que eu reconhecer. E se eu quiser que ele apareça em qualquer tela, não só no sumário, como eu faço? Eu posso vir no menu de HM, em alarme, e criar um banner de alarme. Só selecionar o banner. Então, quando eu simular, ela vai criar um banner em qualquer tela. Então, às vezes você não quer trabalhar com o sumário, você pode trabalhar com o banner. Lembrando que para ativar o banner, eu só preciso clicar aqui no meu menu principal, alarme e ativar o meu banner. Então, recapitulando, como eu faço para criar um alarme? Eu venho na minha variável, seleciono a variável que eu quero criar o alarme, seleciono aqui na aba de alarme, eu seleciono o alarme para ela e digito o que eu quero que ela faça. O que eu quero que ela mostre para mim de alarme. Vou na minha tela, pode ser minha tela principal ou a minha tela secundária, e adiciono o meu sumário de alarme. E aí ele vai estar mostrando aí todos os alarmes ativos ou inativos do meu sistema. E qualquer configuração que eu faça, como por exemplo o banner, ele é feito no menu principal, ou ele é feito dentro de alarmes e eventos, na qual eu posso clicar na configuração do grupo de alarme e selecionar informações como armazenamento, como reconhecimento, o nome do grupo, entre outros. Contadores, mensagens. Então eu consigo criar tudo isso daí. Beleza, pessoal? De forma bem simples, criar os alarmes funciona desta maneira, tá?
Lógico, eu vou ter muito mais configuração, mas eu recomendo a vocês aí que explorem um pouco o software para conhecer um pouquinho mais dele. Falando aqui agora sobre receitas. Receitas é muito bacana por quê? Porque você consegue criar aí, por exemplo, receitas para mandar para um CLP ou para uma máquina qualquer, valores pré-programados, né? Então vamos supor que você queira fabricar na sua máquina, o seu CLP ele tem que receber um nível de açúcar, um nível de pó e um nível de água para se fabricar suco. Você consegue mandar isso aí de uma vez com apenas um clicar utilizando a receita, suco de uva. Então ele já sabe quais são os ingredientes para fabricar o seu suco de uva. Então, por exemplo, eu vou criar aqui algumas variáveis. Inteira, vai ser os pó. Vou criar a variável açúcar. Todas internas, né? E vou colocar aqui água. Então eu tenho três variáveis aqui para mim, por exemplo, fabricar suco. E eu queira criar, por exemplo, a minha receita de suco de uva. Então eu vou vir em receitas, uma nova receita, um novo grupo de receitas. Então, um grupo de receitas, suco. Para fabricar suco, né? Suco de uva. Para fabricar o suco de uva, eu preciso da variável de açúcar. Eu preciso de mais uma variável que é a variável. Opa! De mais uma variável que é a variável pó. E de mais uma variável que é a variável água. Posso dizer que, por exemplo, para mim fabricar o suco de uva, eu tenho o valor mínimo e o valor máximo para essas variáveis. Pode ser 10, 10 e 10. E o máximo, mínimo 20. Acabei de criar minha receita aqui com as variáveis açúcar, pó e água. Então, acabei de criar a minha receita. Como é que eu faço para setar a minha receita na minha tela? Eu posso, na minha tela, utilizar o menu Receitas, que eu encontro aqui do lado, em Toolchest. Então, em Toolchest, eu vou encontrar aqui, ó. Deixa eu encontrar, Receives. Cadê? Receitas, Receives. Não, peraí que eu tô encontrando aqui. Não é Trux, não. Vamos com calma. Receitas. Caramba! Pessoal, só um minutinho aí que eu não tô achando, cara. Tá perto de gráficos, isso eu sei. Aí, só um minutinho, pessoal. Recipe, achei. Então, aqui em receitas, eu tenho
vários menus de receitas, né? Eu vou arrastar um desses aqui. Esse aqui já é o suficiente. Então, eu acabei de arrastar um menu de receitas, tá, pessoal? Desculpa aí pela demora para encontrar. Então, eu criei a minha receita. Se eu simular isso daqui, ó, validar. Ele me deu 3 erros aqui. Eu tenho que colocar o valor, né? Na minha receita, para mim fabricar o suco de uva, eu preciso de 20 açúcar, 30 de pó, 15 de açúcar, 15 de pó e 11 de água, por exemplo. Agora sim. Então, na minha tela, quando eu arrastei daqui do receitas, né, o meu menu de receitas, se eu simular isso daqui, ó, o operador, por exemplo, pode vir e selecionar receita de grupo 1. Quero fabricar a receita 1, que é o suco de uva. Então, ó, eu simplesmente posso vir aqui e enviar esses valores para as minhas variáveis. E aí as variáveis vão receber o valor 15, 15 e 11. Ou seja, eu não preciso ir lá e definir o açúcar, o pó e a água. Eu posso mandar, através de receitas, valores diretos aqui, valores pré-configurados para a fabricação dos meus componentes, né? Isso aqui é muito útil quando você vai, por exemplo, eu preciso fabricar uma peça e essa peça tem tamanho diferente, tem material diferente, o tempo diferente, e eu tenho que configurar isso tudo um por um. Você pode criar uma receita e informar de forma única a programação, a configuração desse equipamento que a máquina vai receber. Então, receitas funcionam basicamente desta forma. Eu vou ter aqui também, ó, deixa eu ver. Vou estar falando agora do nosso menu principal, justamente para explicar como é feito o upload e o download, tá, pessoal? Então, para não ficar muito extenso, eu sei que é muita informação em muito pouco tempo, mas é realmente para dar um overview, deixar vocês a par de como funciona a IHM, como funciona todos os recursos. E o que o pessoal tem muita dúvida é justamente o download e upload. Então, como é que é feita a configuração da minha IHM? Eu vou clicar aqui em menu principal, ó, no HM Brava, que no caso é o Target, né, nosso IHM, e ela vai abrir o menu geral. Então, aqui é onde eu posso alterar o modelo, pôr o IP, dizer que o download vai ser via Ethernet ou via USB, ou File System, por exemplo, colocar num pendrive, do pendrive eu faço download. Eu escolho qual que é o painel inicial que vai começar a rodar o programa. Eu digo qual que é o host, qual que é a aplicação, se a aplicação vai rodar na memória principal ou se vai rodar numa memória opcional, num pendrive, por exemplo. E eu tenho aqui, ó, o mais importante, tá, pessoal? Isso é o mais importante. User Application, normalmente ela não vem selecionada, include Editor Project, né? O que quer dizer isso? A IHM em si, eu consigo dar download na IHM do nosso projeto, do nosso programa, sem o projeto. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela consegue rodar toda a aplicação, mas ela não inclui o projeto na IHM. Significa que, se eu quiser fazer upload, eu não vou conseguir. Por quê? Porque ela não possui o projeto, ela possui apenas o runtime do meu projeto. Então, ó, se eu clicar aqui em selecionar, quando eu der download da minha aplicação, eu vou dar download também do meu projeto. Ou seja, quando eu quiser fazer o upload da minha IHM, eu consigo, porque o meu projeto vai constar dentro da minha IHM. Então, isso é muito importante. Por que não vem marcado? Porque a IHM em si, dependendo do programa, ela já enche a memória só com o runtime. Então, não tem sentido eu colocar o runtime no projeto, porque é a mesma coisa de eu lançar um projeto duplicado, né? Então, é importante eu sempre marcar isso daqui para mim fazer o primeiro download na IHM. Eu garanto que o meu backup vai estar salvo internamente. A maioria das IHMs não consegue, não é possível fazer o upload. As da Schneider é possível desde que você marque esta opção. Beleza? Nós vamos ter aí Network, onde eu vou editar o IP de configuração, o IP que eu vou usar para download da minha IHM. Hardware, né? Então como eu acesso o menu de hardware da minha IHM? A IHM, quando eu quiser, por exemplo, alterar o IP dela, eu consigo acessar a minha IHM pelos dois cantos, né? Que eu clicar nos dois cantos da IHM alternadamente, ela vai me cair no menu onde eu posso editar o IP dela, onde eu consigo ver várias configurações internas da minha própria IHM aí, do meu sistema.
Vou ter opções, né? Eu consigo colocar a tela de welcome, a tela de bem-vindo, checar a integridade antes de rodar um projeto, colocar o tempo de localidade, outras configurações, configuração de memória, na qual eu consigo informar qual é o mínimo espaço de notificação, remote access para as IHMs que tem web server e data sharing, eu consigo habilitar ou desabilitar. Depende muito do recurso da IHM. Essa aqui, por exemplo, é uma mais simples. Opa, desculpa. Ela não possui tantos recursos, como o acesso ao dispositivo mobile, ao aplicativo mobile, multimídia, na qual eu posso aí habilitar ou desabilitar o BIP da minha IHM, tirar um snapshot, onde eu vou salvar esse snapshot, se é por botão, se não é, como é que eu faço para configurar isso. Botões, caso ela tenha botões, eu posso aqui criar o meu botão, ou até mesmo mudar aquele padrão de menu, né? Quando a gente clica para mudar aquele displayzinho numérico, se eu posso mudar a cor dele, o padrão de cores. E alarmes, onde eu configuro o nosso banner de alarmes, né? Onde eu mostrei para vocês há pouco. Então é basicamente desta forma que eu consigo fazer o download, ou que eu consigo fazer a configuração da minha IHM. E se eu quiser fazer o download, como eu faço? Como eu comentei, no menu geral, eu consigo selecionar por onde eu quero fazer o download. Então, se está por USB e eu quero fazer download, é só simplesmente vir aqui, botão direito e download via USB. Se eu mudar para download via Ethernet e o meu IP estiver correto com o da IHM, eu venho aqui e download via Ethernet e o IP que ele vai procurar o download. Ou eu posso vir também no menu aqui em cima digital e setar download target e simulação. Então eu consigo da mesma forma aqui, eu consigo aqui em cima. E é basicamente dessa forma simples que eu consigo fazer o download. Como eu consigo fazer o upload? Eu vou fechar esse projeto aqui. Close Project. Para mim fazer o upload, seria basicamente abrir o programa sem abrir nenhum projeto, selecionar Video Designer Manager com o botão direito e Upload Editor Project. Seleciono por qual meio eu quero fazer o upload. Seleciono se é pela memória interna, se é uma memória secundária ou uma memória opcional, no caso de pendrive, um cartão de memória ou a memória principal da IHM. E dou um OK. Se ela estiver conectada corretamente, ela vai fazer aí o upload da minha aplicação de forma bem simples. Se for no caso, como eu não tenho nada conectado, nenhum upload foi realizado. No caso da minha upload via Ethernet, coloco o IP da IHM atual, né? Que eu quero fazer o upload. Seleciono onde vai estar esse programa, se vai estar na memória interna, na secundária ou no opcional da minha IHM. Dou um OK e ele fará o upload, desde que eu tenha marcado aquela opção lá no geral de Include Editor Project. E como eu faço para importar ou exportar um projeto? Eu venho aqui em Treinamento Bravo, por exemplo. Posso exportar esse projeto para a minha área de trabalho. Poder copiar e enviar por e-mail. Ou eu posso simplesmente exportar um projeto e buscar ele lá na minha área de trabalho e colocar ele aqui na minha estrutura de programa. E aí eu consigo editar o meu projeto normalmente. Beleza, pessoal? Pessoal, o foco principal desse treinamento, por realmente a gente não conseguir fazer muito exercício, tá realmente remoto, é mostrar para vocês como é feito, conhecerem um pouco mais da ferramenta, mostrar realmente como tudo funciona, que a gente está aqui aberto para poder ensinar para vocês aí o que vocês precisarem. Eu sei que para alguns fica um pouco complicado, às vezes um pouco corrido, mas a gente vai divulgar esse vídeo aí para vocês consultarem posteriormente, seguirem o passo a passo, entender um pouco melhor. Fiquem à vontade para entrar em contato também conosco, para tirar qualquer dúvida. O Saulo e a Isabela, como PAEs, vão estar aqui sempre disponíveis para estar ajudando vocês, tá? O Video Designer, ele programa a maioria de IHMs, mas lembrem que esse padrão de
de configuração, você pode aplicar até para outras marcas, outros modelos, outros tipos de HM que vocês necessitarem, tá? Então, é uma boa base aí para quem está aprendendo, para quem quer conhecer um pouquinho mais de outra marca, para quem já conhece, mas quer um pouquinho mais aí de opções que nunca utilizou. Tá aí uma nova forma de vocês pegarem e adquirir um pouquinho mais de conhecimento também. Basicamente, pessoal, o que eu tinha passar para vocês hoje era isso. Tem algumas coisas a mais, mas eu não vou me aprofundar tanto, até porque fica um pouco extenso, né? É muita informação de uma vez, mas registrado aqui fica mais fácil para vocês consultarem depois. Já é um overview bem bacana aqui de configuração da IHM. Eu agradeço demais a presença de cada um de vocês aí, que se disponibilizou um tempinho aí para estar pegando um pouquinho de treinamento com a gente. Reforço mais uma vez, casa aberta para vocês do que precisarem. O que vocês necessitarem, fiquem à vontade, contem comigo, com qualquer um aqui da Brava.